Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira trazendo assuntos sobre ansiedade e depressão. E hoje a gente vai estar trazendo um super tema, no ambiente de trabalho: 3 doenças mentais que perderam força nas empresas em 2023. Ou seja, 3 doenças que estiveram e estão ainda no ambiente de trabalho. Vocês vão conhecer essas 3 doenças mentais. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que o Instagram entenda que esse é um conteúdo de relevância e realmente é de bastante relevância. Então esteja nessa jornada, esteja até o fim dessa live para que você possa realmente estar consciente, porque a ansiedade e a depressão até 2030 são as 2 doenças que mais vão acometer as pessoas, Vão, de fato, as pessoas vão sentir esses sintomas mais e mais crescente, seja no Brasil e no mundo. Então vamos ao tema principal hoje, três doenças mentais que perderam força nas empresas em 2023. Por um lado, a questão dos transtornos, ganham um cenário, corporativo e apresenta aumento de diagnósticos, segundo a pesquisa, dentro da área de saúde. E baseado nisso, é importante a gente se atentar que a saúde mental virou tema de discussão nas empresas e na sociedade. Então essa atenção atual apresentou consequentemente um aumento dos casos, que entre vários fatores foi estimulado pelo conhecimento da existência desses transtornos mentais, e aí sendo comentado, quando a gente tem mais estudo, conhecimento sobre a doença, a tendência é o número de casos a aumentar. Mas obviamente que em outros fatores, como disposição genética, contexto social, pode gerar mais diagnóstico que identificamos como transtornos mentais. Então a pesquisa realizada pela Conexa é uma plataforma digital de saúde, saúde física e mental, considerou o número de atendimentos de telepsicologia dos planos de saúde de mais de 70 empresas. O período analisado foi entre janeiro e julho do ano passado, e além do aumento relacionado ao número de atendimentos, que foram 3.000 atendimentos e mais de 7.000 atendimentos em 2023, o estudo destaca o aumento nos diagnósticos de transtornos mentais. Então a gente pode fazer trazer um dado que em 2022, 35 em cada 100 pacientes eram diagnosticados com transtornos mentais. Já entre janeiro e julho desse ano, 2023, o estudo mostra que 40 pacientes em cada 100 foram diagnosticados com algum tipo de doença mental, após passarem por consultas de telemedicina. É preocupante, mas os dados não surpreenderam. As pessoas do mundo em todo estão adoecendo mentalmente, conforme havia alertado a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relatórios próprios divulgados. Então não é de se espantar. O que pode causar o aumento de doenças mentais no trabalho? Então, de acordo com um relatório mundial de saúde mental, 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de transtorno mental. Muitos ambientes de trabalho com alta competitividade, pressão por produtividade e resultados, insegurança no cargo e em excesso de carga horária contribuem para esses diagnósticos. O estudo também mostra que não foram todas as doenças mentais que cresceram nesse último ano. Então, o nosso cérebro puramente social depende da conexão humana para ser saudável. Uma vez que a relação humana flui bem, é comum que as doenças mentais percam forças, como é o caso da depressão e a síndrome do pânico. Quais foram as doenças mentais que mais se destacaram no estudo?
O estudo na Conexa aponta que houve crescimento nos primeiros 7 meses desse ano, comparado ao ano passado. Então, a gente tem o TDAH com 35% em relação ao diagnóstico, esgotamento 30%, que é uma nova classificação internacional das doenças reconhecida como burnout, e ansiedade 24%. Por outro lado, de acordo com o estudo, estresse e depressão diminuíram. Estresse menos 90%, pânico menos 36% e depressão menos 25%. Então, apesar de serem analisadas individualmente, essas doenças se relacionaram e uma delas ser a causa. Isso porque você pode ter 2 ou 3 fatores. Já seja bem-vinda. A disposição genética, aspectos sociais que podem ajudar você a desenvolver 2 ou 3 doenças mentais ao mesmo tempo. Então não tem como colocar uma régua de qual doença pode se desencadear a outra, mas é possível avaliar por meio de consulta com especialista qual ou quais delas você está. Então, de uma doença, por exemplo, uma ansiedade pode te levar a uma depressão, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, pode te levar a uma ansiedade, pode te levar a uma depressão. Então depende muito do seu quadro, tá? Então, o que diferencia essas doenças mentais? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é uma condição que geralmente se inicia na infância e, se não for diagnosticada e tratada de forma precoce, pode evoluir para a vida adulta. Se isso ocorre, há prejuízo na capacidade de organização e planejamento, tendendo a comprometer produtividade no ambiente do trabalho. Então, essa condição não tem cura, mas o tratamento pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os pacientes podem até ficar assintomáticos, o que dá a eles uma produtividade similar a quem não tem essa condição. O aumento de casos é analisado pela Conexa, um diagnosticado procurado pelos próprios pacientes. Além disso, os próprios médicos estão mais conscientizados quanto à possibilidade de diagnosticar o transtorno do paciente adulto. E aí vem outro ponto interessante. Apesar de ser um diagnóstico que acontece tradicionalmente na infância e que pode ou não perdurar na vida adulta, existe o TDAH secundário, ou seja, pode ser secundário às outras doenças como ansiedade, depressão e esgotamento. Outra doença mental muito frequente é o burnout, que a pesquisa identificou que também há um aumento na suspeita de burnout, que é em 30% mais pacientes das empresas têm tido esse diagnóstico, e a análise feita do janeiro desse ano até julho desse ano, de 2023, houve realmente mais pessoas aparecendo com esse diagnóstico. A partir da nova classificação internacional de doenças, que é o CID-11, que foi publicado no ano passado, o burnout foi compreendido como resultado de esgotamento causado pelo ambiente do trabalho. Por esse motivo, a doença também está mais presente nos diagnósticos dos médicos. Então, diferente de qualquer outro transtorno mental, o burnout é exclusivamente o diagnóstico ocupacional, ou seja, surge no trabalho, tanto para fechar o diagnóstico, só um médico para o trabalho, um perito do INSS, que tem a condição de assegurar o diagnóstico. Uma outra doença é a ansiedade, muito presente, tanto na minha clínica que eu atendo, tanto no dia a dia, as pessoas estão reclamando cada vez mais da ansiedade, que é uma doença que merece destaque, 24% pode estar ligado diretamente à questão corporativa. O que tem a ver nesse ambiente? A insegurança nas relações do trabalho, a preocupação em garantir a renda familiar mensal contribui para o aumento do diagnóstico, e esse movimento já era esperado, ainda mais após a pandemia, que isso fez agravamento,
em relação ao transtorno mental no geral. Tá? Após pandemia, muitas coisas tiveram uma consequência. Então, os transtornos de ansiedade têm relação com a sensação de insegurança, preocupação, medo, incerteza, ou seja, com o modo que estavam vivendo na pandemia. Então, o resultado já era esperado após o período, né? E isso ficou mais ainda desafiador para a saúde mental. Aí vem a síndrome do pânico. Lisiane, seja bem-vinda. Então, é importante que a gente entenda que cada ponto desse é uma doença que tem mais presença no ambiente de trabalho. Tá? Você vai ouvir muita gente em questão de ansiedade, a questão de medo, perder o trabalho. Então tudo isso vai de fato agravar todas essas doenças. Então a síndrome do pânico tem gente que nem sai de casa. Então o fator do desamparo, de não ter quem recorrer, pode ser um gatilho para desenvolver a síndrome do pânico. Então os dados do estudo do Conexa, ele traz, em comparação ao ano passado, 2022, em relação a esse, a diminuição de 36%. Então houve uma atenção maior para o cuidado no ambiente de trabalho e houve uma diminuição também da questão da síndrome do pânico. Então, em comparação ao período da pandemia, as pessoas não estão mais desamparadas, estão conseguindo se comunicar mais com as famílias, socializar com os amigos. Então existe uma conexão social maior, um senso de comunidade maior voltada à realidade pós-pandemia. Então isso certamente pode ter ajudado a diminuir os casos de pânico por conta desse senso de comunidade, de que você tem que recorrer, né, às vezes um familiar, um amigo. Uma outra doença muito presente é a depressão. A depressão segue a mesma linha da síndrome do pânico, né, segundo o especialista. O isolamento contribui muito para o diagnóstico de depressão. Então, a síndrome do pânico e a depressão, se você ficar isolado, o quadro se agrava muito na depressão e na síndrome do pânico. Então, tanto na comparação do ano passado e para esse ano, houve uma diminuição dos números de atendimento de 25%. Então, o que estamos apostando tanto no social? Por que isso? Porque foi uma coisa que aconteceu muito em larga escala na pandemia. Muita gente não estava se socializando. Então isso foi um agravamento dentro desse processo. E agora a gente voltou a se socializar. Existem consequências pelo período da pandemia, mas a gente está se readaptando novamente. Consequências existiram e existem e a gente precisa procurar cuidado diante disso. Então é preciso que o cérebro é puramente social. A sua mente é puramente social. Se você não vive no social, você vai acabar tendo algumas consequências. Então, estar próximo de alguém que você ama, que você confie, pode ajudar a desenvolver menos depressão. Um outro ponto muito importante foi o estresse. O estresse leva a uma diminuição significativa de casos, né, do ano passado, a uma redução de 90% do diagnóstico. Não dá para cravar o que pode ter acontecido. Uma das hipóteses é que as empresas estejam com mais ações de saúde mental e isso esteja refletindo na diminuição do estresse. Então as empresas elas estão investindo mais na saúde mental. Então, baseado nisso, isso está tendo uma diminuição desses pontos, dessas doenças mentais. Então há dois tipos de estresse, né? O estresse agudo, de uma hora para outra, e o estresse crônico, que é ao longo de meses e acumulativo. Então ressalta que o levantamento não foi feita essa diferenciação. Então existe em relação ao estresse agudo e o estresse crônico. E aí a gente pode pegar a questão da doença, né? Pode levar o burnout como um estresse crônico não tratado,
que é o tipo que pode levar ao esgotamento, já o agudo não. Ambos podem estar presentes no contexto ocupacional, o agudo normalmente de forma reativa a algum contexto, né, cumprimento de metas no fim do ano, e o crônico é mais relacionado à cultura organizacional, ou seja, ele é mais contínuo. Então, o crônico é mais contínuo e o agudo é mais pontual. E é uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer: qual retorno as empresas podem ter com os cuidados da saúde mental? Então, qual é a pergunta? A empresa está investindo nisso, na saúde mental. Qual o retorno para elas? Então, cuidar da saúde mental dos funcionários é uma preocupação atual também das empresas. Então, uma vez que as corporações investem em acompanhamento psicológico e psiquiátrico aos seus funcionários, registram menos afastamento, faltas e absenteísmo, né? Então, de acordo com o estudo de Harvard, o retorno sobre o investimento ROI, saúde mental nas empresas, é de 3,68 para toda a equipe e de 6,30 para os gestores. Mas cuidar da saúde mental é, antes de tudo, uma decisão individual. Em outro estudo recente realizado, também pela Conexa, mostra que 85% dos funcionários sentindo melhora na vida pessoal e 80% do profissional após as consultas telepsicologia. A gente só fala que é uma doença quando tem sofrimento, prejuízo na vida, e seja no trabalho, na carreira ou nos relacionamentos. Então, cuidar da saúde mental é um autocuidado, mas que precisa de ajuda, né? Seja familiares e empresas. Então, o que é que eu quero deixar nessa noite, nessa live de hoje? É preciso você buscar o autocuidado, né? A atenção em relação a si. Quando eu falo autocuidado, eu vou até deixar aqui um parênteses, é de fato a imagem que você tem de você, o que você sente, quem é você, só que além disso, você também, o que é autocuidado e se amar? É você também aceitar os seus pontos a melhorar, aceitar esses pontos, né, que a gente tem o lado escuro também da gente, que é aquela parte que a gente não sabe lidar. Em muitos casos a gente foge dessa parte que a gente não sabe lidar em nós. Então a gente precisa, quando fala em autocuidado e em se amar, a gente precisa também amar essa outra parte. Essa outra parte tem a ver com a gente. É a gente aceitar as duas partes que a gente tem. Então é bem interessante essa visão de você. Tantas coisas que você sabe lidar, coisas que você reconhece, coisas que são boas, e aquilo que você não está sabendo lidar em você. E você também aceitar, e você também cuidar, e você amar e respeitar.